Boa noite, pessoal. Meu nome é Evelise Paiva, sou diretora executiva de vendas independente Mary Kay. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu vou passar algumas dicas do pouco que eu sei sobre maquiagem, mas principalmente vou apresentar para vocês o material oficial da empresa, que é um treinamento exclusivo para as diretoras, sobre os novos pincéis, para que serve, como utilizar. E aí eu estou super animada, estou com minha pele limpa, preparada para a gente começar uma maquiagem. Muito animada. Então vocês viram que a Mary Kay lançou, olha só que tudo de bom, 8 novos pincéis maravilhosos, tá? Profissionais, são pincéis tops. Então eles têm um novo design, as cerdas ainda estão melhores do que os antigos. E o melhor é que vai poder ser vendido separadamente. Antigamente a cliente via o pincel do blush, eu quero o pincel do blush, não tinha só o pincel do blush para vender separado. Agora tem, e aí cada cliente vai poder escolher os pincéis que ela quiser. Muito bom, né? Quem gostou dessa vantagem? Estou apaixonada, já vendi pincel, hoje mesmo já vendi 2 pincéis. Também gostei, Ana Paula. Então, só para vocês saberem, o pincel, pra gente ficar chique, expert em pincel. O pincel tem a parte das cerdas e tem a parte do cabo, né? Tem pincel que tem o cabo maior e tem pincel que tem o cabo menor, né? Cada um de acordo com a necessidade e o estilo de produto que vai ser utilizado. Outra coisa legal que eu achei muito interessante é a diferença das cerdas. Existem 2 tipos de cerdas nos pincéis. Existe o tipo de cerda sintética e existe um tipo de cerda natural. Vou explicar para vocês. A cerda sintética, ela é o pincel de base líquida e o pincel de corretivo. Esses 2 pincéis, eles são com cerdas sintéticas, como se fosse um plastiquinho, mas é claro que não é um plastiquinho, né? É artificial. Essa cerda sintética serve para ser utilizada em produtos líquidos, tipo base líquida, corretivo, que é líquido, sombra em creme, que é uma textura líquida. Então esse é o motivo porque a cerda é sintética. Por quê? Porque eles não se expandem quando estão úmidas, não absorvem o produto e proporcionam uma distribuição de maneira mais uniforme. Olha só que legal, então é bom a gente saber disso, que existem pincéis com cerda sintética e os pincéis de cerdas naturais. O que é cerda natural? É uma cerda massinha que não machuca a pele e geralmente é utilizado em produtos em pó, em textura de pó. Então são macias e porosas, o que permite que a quantidade ideal de produto seja armazenada sem ser absorvido e distribuída de maneira uniforme sobre a pele. Então os pincéis de sombra, pincel de blush, de sobrancelha, de olho, tudo é pincel para cerdas naturais. Vocês sabiam essa diferença? Legal, né? É bom a gente saber. Cerdas naturais são cerdas mais profissionais, tá? Tem muitos pincéis desses baratinhos que você compra lá na loja de R$1, que eles deveriam ser de cerdas naturais e são cerdas sintéticas. São aqueles pincéis de baixa qualidade que às vezes machuca a pele quando aplica, dói. E aquelas que a cerda fica saindo pra fora toda hora, que parece um nylon, né? Então não é, Mary Kay tem essa qualidade maravilhosa. Vivendo e aprendendo, né, Carla? Também adorei estudar sobre isso. Então vamos lá, o que cada pincel faz? Eu vou começar dando algumas dicas de maquiagem. Primeira coisa, vamos fazer uma make bem básica e linda, que eu quero que todo mundo aprenda. Depois eu vou enviar para vocês esse PowerPoint pelo e-mail, viu, consultoras lindas? Então o primeiro passo da maquiagem qual que é? Primeiro preparar a pele com um creme de limpeza 3 em 1. Depois que a gente preparou a pele, eu já preparei minha pele com 3 em 1. Eu sou fã número 1 dos meus amigos, o kit do dia e da noite. Então, solução diurna e noturna, como eu já lavei o rosto com 3 em 1 agora, eu passei a solução noturna, que tem cápsulas de vitaminas que vão agir enquanto a gente está dormindo. Depois, eu uso o hidratante
maravilhoso que serve para hidratar e ainda é redutor de linhas de expressão. Tudo de bom! Então eu já preparei minha pele e nós vamos começar com o primeiro passo, que é o demaquilante. Eu fui num treinamento esses dias com uma maquiadora profissional e ela deu algumas dicas. O que eu sugiro? Pegue a sua toalhinha facial, aquela que veio no seu kit de consultora, que você pode adquirir na seção 2, e você vai retirar o demaquilante passando assim, ó, pro rímel poder sair. Você vai passar em cima do rímel, deixando o rímel ficar aqui embaixo para depois você retirar. Outra dica do demaquilante que eu adoro é que eu gosto de passar o demaquilante dentro do olho, ó. Tô passando dentro do olho, não arde, não meleca. Eu passo até aqui do lado, que às vezes fica um pouquinho. Passo inteirinho dentro do olho, ó. Não fica vermelho, não arde. Todos os produtos da Mary Kay são hipoalergênicos, pode passar dentro do olho. E esse demaquilante é específico para a área dos olhos, aprovado por oftalmologista e também pode ser usado para quem usa lente de contato. Certo? Como eu estou sem óculos, se alguém fizer uma pergunta, talvez não vou enxergar. Não se preocupem, depois eu respondo no final. E aí, o nosso amigo, depois que a gente usou o demaquilante, a gente usa o primer. O primer é um fixador de maquiagem. O que eu sugiro? Você vai fazer bolinha na sua mão e vai fazer pipoquinhas na pele. Quando a gente faz pipoquinhas na pele, é uma forma da gente aplicar melhor o produto sem a gente desperdiçar. Porque tem gente que tem mania, pega o produto, passa só de um lado e não sobra para o outro. Então eu gosto de fazer pipoquinhas na pele e espalhando. O primer deve ser usado em toda a pele. E esse primer fixador de maquiagem não é para fixar a sombra. Existe um primer específico para sombras, tá? Então vamos começar. Corretivo. Existe o nosso pincel amigo para o corretivo. Dica: todo maquiador profissional gosta de ensinar a gente aplicar o produto no dorso da mão. Se não estiver dando para ver, vocês me avisam. E aí a gente pega o produto para o corretivo, aqui, e a gente vai aplicar. Trouxe até um espelhinho para eu pôr aqui. Eu vou aplicar aqui, ó, aonde tem alguma olheira, se tiver alguma manchinha, você vai aplicar o corretivo na região embaixo dos olhos, certo? E esse pincel é muito legal, gente, porque a textura dele fica mais natural na pele. Olha só. Lembrando, tá, pessoal, eu não sou maquiadora profissional, eu sou apenas uma apaixonada por maquiagem, adoro estudar maquiagem. Se você tiver uma espinha, por exemplo, tiver uma manchinha que você quer tirar, você pode aplicar o corretivo com um pincel próprio para o corretivo. Olha só que legal, adorei. Já usei o corretivo Yellow nesse momento, tá? Vamos lá. Então, pincel para o corretivo, deixa eu pôr o óculos. Ele serve para aplicar o corretivo, sombra em creme e serve também para aplicar fórmulas cremosas em áreas pequenas e específicas. Como que funciona? As cerdas macias de formato arredondado e tamanho mediano proporcionam aplicação confortável e com cobertura impecável para produtos com fórmulas cremosas. Então ele tem cerda, quem sabe, sintética. Então, para aplicar o corretivo, coloque uma pequena quantidade no dorso da mão e aplique. Passe o pincel no produto e dê leves pinceladas nas áreas que possuem pequenas imperfeições, olheiras, manchas e espinhas. Certo? Esse é o nosso pincel para corretivo. E aí, gente, existe um produto antigo que é o pincel para base líquida. O pincel para base líquida, a gente vai utilizar da mesma maneira. Como o produto é líquido, a gente vai aplicar no dorso da mão uma quantidade de base. A base que eu uso é a Bege 2. E eu gosto sempre de fazer as pipoquinhas. Então, eu faço pipoquinha no nariz, na bochecha, na testa e vou esparramando. Como aqui eu apliquei no dorso da mão, vai ficar fácil de eu espalhar toda a base.
Desculpem, gente, a qualidade tecnológica da aula não ser muito boa, mas eu já dei um curso de maquiagem esses dias que eu já estava maquiada, só expliquei como que usava. Agora eu quis fazer de uma maneira para vocês verem, ó. É importante lembrar, gente, que a gente deve passar base aqui, ó, rente ao couro cabeludo, para não ficar nenhuma parte da pele sem base, tá bom? Muito importante. Se quiser, pode aplicar base nos olhos aqui. E comece sempre pelo centro do rosto, até cobrir toda a pele. Esse pincel é maravilhoso. Ele dá uma textura melhor na pele. Não deu a quantidade. Aí, uma dica que eu sempre ensino é: comece aos poucos e vai aumentando à medida que você vai precisando. Então eu pus a quantidade que eu achei que ia dar. Faltou um pouquinho aqui atrás, ó, na região perto da orelha. Você pode passar o resto que sobrou do pincel na orelha. Fique tranquila que não suja o cabelo. Passe aqui no queixo para não dar diferença. Muito bem. E uma dica muito legal que todo mundo adora: fixador de batom. Opa, passei muito. Você pode passar a base nos lábios. Ajuda a fixar melhor o batom. Alguém tem alguma dúvida sobre o pincel para base? Eu uso a base Bege 2. Talvez não dê pra ver tão bem a cor que tá. Lembre que não pode ficar nenhuma parte sem aplicar o produto, senão dá diferença. Fica aquelas maquiagens mascaradas, né, que a gente fala. Tudo de bom! Fiquei com a boca branca, depois vai dar um realce, o antes e o depois. Só de passar a base, gente, eu já me acho mais linda, mais tudo. E agora, meu super amigo também, gente, vocês sabem, né, que eu sou amiga de todos os produtos da maquiagem. Pincel para base em pó, que a gente vai conhecer agora. Então, a minha base em pó que eu uso no meu tom de pele é a Bege 1. Uma dica, você vira ela e o que sobrou na tampinha é o que você utiliza. A base em pó, ela é feita para ser usada na pele inteira. Então, você dá batidinhas também na pele e movimentos circulares você vai fazer o produto entrar na pele. Então, ó, batidinhas e faça o produto entrar naturalmente na pele. Por exemplo, no dia a dia eu passo só uma camada de base em pó. Quando, ó, tá até voando um pozinho aqui. Quando eu quero caprichar, fazer uma pele bem linda, bem uniforme, vou numa festa, eu passo ele em 2 camadas. E o ideal é da base em pó é passar no pescoço e no colo, tá bom? Ana Paula fez uma ótima pergunta: é necessário passar a base em pó? A base líquida, ela é ótima, fantástica, já dá uma cobertura super boa. E a base em pó, ela é 2 em 1, ela serve de base, de cobrir a pele e uniformizar, e o pó é para dar esse acabamento de seda na pele. Então, se você tiver com pressa, você pode escolher entre um ou outro, ou só a base líquida ou só a base em pó. Mas o ideal é usar a base líquida e a base em pó por cima, porque aí fica um acabamento fantástico, que eu adoro. Então, nosso amigo pincel para a base em pó. Depois, gente, tem uma coisa super legal, que é o pincel para pó mineral compacto. Já vou aproveitar e responder, né, que muita gente vai ter dúvida. Qual a diferença entre o pó compacto e a base em pó mineral? O pó mineral compacto, ele é só um pó para dar um acabamento de seda na pele. A base em pó mineral é como se fosse 2 em 1. Ela tem o efeito de base, de cobrir, e o de pó, de dar o acabamento. Então existe um pincel lindo, um pincel gordão, grandão assim, ó, que é o pincel para a base em pó. Para que ele serve? Ele serve para a gente usar o pó compacto, para quem não vai usar a base em pó. Como eu amo a base em pó, eu não uso pó compacto.
Então serve também para pó bronzeador. Sabe esse de baixo aqui, ó, é o pó bronzeador Desert Sun. O pó bronzeador, ele é feito para dar um realce na pele, para ficar moreninha naturalmente. E o pó também serve para você fazer aqueles efeitos de truques de maquiadores profissionais. Você pode pegar um pó bronzeador mais escuro, passar aqui embaixo do queixo para dar o efeito visual de diminuir papas. Se você tem a bochechinha mais gordinha, você pode passar aqui, ó, embaixo do lugar que você passa o blush, você pode passar um pó bronzeador, claro, sempre esfumando para ficar bem natural. Certo? E tem também um amigo maravilhoso que eu amo, que é o pó iluminador facial mineral Pink Stardust. Então eles são duas cores que deve usar aqui, ó, embaixo dos olhos. E quem tem testa pequena igual eu, ele é um pó branquinho clarinho, um mosaico, mistura as duas cores. Você passa aqui na testa porque dá um efeito de diminuir, não, aumentar a testa, né? Um truque de maquiagem que tem que é super legal, gente, é você imaginar as roupas. Quando a gente tá querendo parecer que tá magrinha, que cor de roupa que a gente usa? Tons escuros, preto, marrom, escuro. E quando a gente quer dar uma engordadinha, a gente usa tons claros, né? Não é o caso de hoje da diretora. Na maquiagem é a mesma coisa. Se tem uma região do seu rosto que você quer diminuir, você usa um tom escuro nele. Se você quer aumentar, realçar, igual eu, não tenho testa, então eu passo bastante pó iluminador clarinho aqui para realçar a minha testa. Quem tem testa grande, use um pó bronzeador escuro porque vai dar esse efeito, tá bom? O pó bronzeador pode dar uma cor bronzeada na pele e ele, se quiser, você pode usar ele um pouquinho mais forte na bochecha como se fosse um blush. Fica a critério. Pincel para esfumar, parte que todo mundo gosta. Gente, quem já viu as novas cores Mary Kay, que estão sendo o maior sucesso, estou apaixonada. Uma cor específica está me deixando louca, que é essa cinza prata com brilho sterling, maravilhosa. Vamos lá. Vários maquiadores, eles indicam, quando a gente vai usar a sombra, usar pelo menos umas 3 cores, que são uma maquiagem padrão para os olhos. Alguns maquiadores preferem esse pincel de esponjinha, pra gente passar aqui nessa pálpebra móvel, que é essa bolinha que mexe no olho. Mas a Mary Kay está estreando alguns produtos que eu quero apresentar para você. Eu vou usar a minha cor preferida, que é a minha cor Sterling, que é essa cor do prata, ui, nossa, prata. Sabe essa bolinha do olho que a gente tem, gente? Essa bolinha do olho chama pálpebra móvel. Tem nome, é chique. Ela é um prata. Antes a Mary Kay, a gente sempre queria uma sombra prata e agora ela foi lançada. Olha que tudo de bom. Então eu peguei o pincelzinho aqui que serve para esfumar e serve também para passar a sombra. Geralmente, aqui eu tô passando a sombra, dando batidinhas. Mas se eu quiser uma aplicação mais legal, eu posso só depositar o produto na pele, que o produto já fixa. Gente, essa sombra prata é linda, ela tem um brilho maravilhoso. Fantástico, ó. Linda, 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 linda. Só da gente usar uma sombra já dá um efeito, né? E agora existe um pincel próprio. Vamos mudar a tela. Um pincel próprio para o côncavo. Ai, que legal. É a parte que a gente quer aprender, que é esfumar os olhos, né? Então vou pegar o pincel próprio para o côncavo para esfumar. Eu escolhi esse tom de azul mais claro, o Classic Navy, que é o azul escuro que acabou de ser lançado, e eu vou fazer um esfumado. Como que a gente faz esfumado? Oh, meu Deus!
Tem várias técnicas, tem a técnica de fazer um V de fora para dentro, tem a técnica do L, mas o mais importante é que você tem que imaginar que você tem um ossinho aqui, e esse ossinho a gente deve fazer uma meia lua nele, só no cantinho mais escuro, e descer em tom degradê sem chegar até o final dos olhos. Então até o meio do olho você vai imaginar que você fez meia lua. Então eu vou pegar essa cor azul marinho e vou fazer aqui no meu olho, ó. Eu subo um pouquinho e passo em cima do ossinho. E dou uma esfumadinha assim, ó. Sempre quando for pincel de esfumar, ó. Sempre quando for pincel de esfumar, tem que ser de cerdas, tipo essas vassourinhas mesmo, tá? Não pode ser de esponjinha, porque não fica tão natural. Então aqui eu tô fazendo o formato do meu côncavo. Côncavo dos olhos. Chique, adoro. Existe uma linha imaginária que você deve imaginar nos seus olhos. Pega o pincel, coloca um lápis aqui no começo do nariz com o começo dos olhos, no final da sobrancelha. Não é recomendado passar pra cá. Se por acaso a sombra cair, vai ficar com o olho triste. Então é bom sempre para levantar o olhar, você pegar e fazer dentro dessa linha imaginária. Então aqui eu fiz um esfumado azul marinho que eu amo, em cima do prata. Vê se dá para vocês verem mais ou menos. O objetivo hoje é todo mundo aprender e depois todo mundo vai treinar. A Tassi Laura fez uma pergunta maravilhosa. O esfumado é sempre mais escuro? Sim, para dar esse contraste, viu, Tassi? A gente sempre passa uma cor mais escura na ponta, que a gente chama cor de destaque. É uma cor que vai destacar. Tem pessoas que quando abre o olho não parece que tá de sombra, porque passou a sombra só na bolinha. Para a sombra aparecer, a gente deve passar o pincel em cima desse ossinho, ó, contornando ele. Para ele ficar, na hora que você abrir os olhos, aparecer a sombra que você esfumou aqui em cima, entendeu? Claro que tem que tomar cuidado, porque não pode passar perto da sobrancelha. Perto da sobrancelha, a gente pega um pincelzinho aqui bonitinho, daqueles pequenininhos ou qualquer um desses novos, e passa numa cor branquinha, que você pode iluminar. Para iluminar, a gente passa aqui do centro da sobrancelha para trás, só um pouquinho branquinho para ficar bem natural o seu look. Apesar que eu tô fazendo um olhão bem lindo, né, azulão. Adoro azul. Vou ensinar a fazer maquiagem sem usar lápis, para vocês aprenderem a usar os novos pincéis como lápis, tá? Vou contar o segredo daqui a pouco. Pincel para côncavo, gente, então é esse amigo aqui maravilhoso, custa R$18, que nenhuma mulher pode ficar sem ele na necessaire. Ó, você põe um pouquinho aqui, o resto você faz a meia lua e depois você vai naturalmente dar uma esfumada, sem tirar a cor que você colocou primeiro, que foi que eu coloquei o prata. Então tô fazendo uma maquiagem prata e azul. Agora, ai que delícia, vou ensinar um pincel que eu amo e graças a Deus agora vende dele separado. Perto da sobrancelha é ideal usar tons claros para iluminar o olhar e destacar o olhar, a pergunta que o Oziel fez. E agora você pode pentear a sua sobrancelha. Sempre quando você for pentear a sua sobrancelha, você deve passar ela arqueando para cima. Nunca passe para baixo, tá? Para baixo só se você quiser tirar o excesso de pó e de base que você pode ter colocado. Na hora de pentear é sempre para cima. Existe uma técnica que você pode pegar esse pincel fininho aqui e preencher a sua sobrancelha com uma sombra clarinha. Então estou usando a siena. Eu vou só fazer de conta aqui porque eu não tenho um espelho direito para fazer certinho para vocês. Se alguém tiver uma falha, pega uma sombra e passa a sombra na falha que pode ter na sobrancelha, tá? Então, dos dois lados, você vai usar a sombra na sobrancelha. Se não, tem os nossos lápis maravilhosos, que é um lápis para sobrancelhas, que dão um efeito fantástico. Fora isso, existe também
Esse sim é meu melhor amigo, porque minha sobrancelha é rebelde, sabe, gente? Olha. É o gel para sobrancelha. Quem já conhece, alguém aqui já usa gel para sobrancelha. É uma forma de você pentear a sua sobrancelha sempre para cima. E aí a sobrancelha fica fixa, parada no mesmo lugar. Só que agora eu quero contar um segredo dos profissionais. Quem aqui tem medo do delineador? Delineador é o seguinte, a gente pode fazer ele com lápis, pode fazer ele com delineador líquido, delineador em gel, ou a gente pode fazer com o nosso novo amigo pincel duo de sobrancelha e delineador Mary Kay. Vou ensinar como que a gente faz. Eu vou pegar aqui uma sombra preta, aquela Kohl, linda, maravilhosa, que eu amo, e vou passar em cima dos olhos como se ela fosse um delineador. Então o que eu faço? Eu fecho o olho, pego a sombra e passo um risco reto, como se eu estivesse fazendo um delineador em cima dos olhos. Essa dica é fantástica. Se vocês ensinarem as clientes de vocês a fazerem isso, vocês vão vender muito desse pincel, porque toda cliente fica louca quando eu ensino. E o bom, ó, vocês viram que já tá delineado? Eu peguei uma sombra Kohl, a sombra preta, e passei um risco aqui, ó, mais fininho no começo e vou engrossando no final. Vê se dá pra perceber a diferença. Tecnologia ainda não me ajuda muito. Daqui um dia eu vou ter um monte de tecnologia pra ensinar melhor vocês. Tô fazendo do outro lado, gente. Pegando a sombra Kohl preta, como se eu quisesse fazer um delineador pretão, bem lindo. E essa sombra linda, maravilhosa, vai dar um efeito de como se eu tivesse passado um delineador preto. Olha só que diferença que já dá o antes e o depois. Já tô ficando gata. Eu não molho o pincel, Dani. Foi uma ótima pergunta que você fez. A textura da sombra da Mary Kay não precisa molhar, tá? Tem gente que molha o pincel para poder fixar melhor. Não precisa. É só você usar o primer, fixador de maquiagem. Mas caso você queira molhar, não tem problema, porque a sombra da Mary Kay, ela não mofa, porque tem sombra que não pode molhar, tá? Da Mary Kay pode, mas não precisa, dá o mesmo efeito sem molhar. E aí, gente, olha só que legal, quero contar um segredo pra vocês. Vocês podem usar qualquer cor de sombra para fazer o delineador. Eu escolhi o preto para vocês verem o tradicional. Mas vamos imaginar que agora você quer passar um lápis e não tem lápis. Então você vai pegar esse pincel maravilhoso e vai passar ele como se ele fosse um lápis. Eu escolhi a cor nova, eu escolhi a cor Classic Navy para fazer como se fosse um lápis. Eu passo rente aos cílios, não é na parte molhada dos olhos, viu? Você vai usar aqui. Tchan, 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 tchan. Então observem que agora eu tenho lápis nos meus olhos. E eu vou contar uma coisa maravilhosa pra vocês que eu amo. Toda vez que eu vou numa festa, que eu quero caprichar na minha maquiagem, eu faço isso. Eu pego esse pincel aqui e passo um pouco de outra cor de sombra embaixo, só no finalzinho dos olhos. Viu? Então vamos fazer assim. Vou pegar uma cor aqui. Deixa eu pegar um verde, só pra fazer de conta aqui pra vocês verem. Peguei a nova cor, a Jade. Então eu passo aqui, ó, embaixo dos cílios, o pincel entra dentro dos cílios e eu vou passar uma cor mais escurinha aqui na ponta, só no finalzinho do olho, ó. Vou passar desse outro lado aqui, ó. Dá um efeito super profissional e super lindo. Eu sei que não tá dando pra ver, infelizmente, mas eu quero que vocês aprendam. Vai pegar esse pincel fininho, colocar uma sombra nele e vai encaixar o pincel embaixo dos cílios. E na pontinha dele você vai fazer uma outra corzinha aqui embaixo, como se você estivesse utilizando, como não, você está utilizando sombra embaixo dos olhos. Você pode usar a sombra como lápis, como delineador e também para dar esse efeito profissional de passar a sombra embaixo dos olhos, certo?
Então eu fiz todo o meu olho lindo, maravilhoso, sem precisar do lápis. E agora, quem conhece esse produto aqui é o primer fixador de máscara para os cílios. Você pode aplicar nos seus cílios, que ele serve como rímel incolor e serve como primer fixador de rímel. Vou finalizar os olhos primeiro, depois a gente continua com os pincéis, tá? Ai, gente, eu preciso falar, eu estou apaixonada, o melhor rímel que eu já usei de todos na minha vida. Eu pensava que nunca teria um rímel melhor que o Ultimate Máscara para os Cílios, que aumenta e dá volume 5 vezes, mas esse bateu o recorde, é a nova máscara alongadora para cílios Lash Love. Ela tem um formato de pincel diferente, simplesmente aumenta muito. Então o que você faz? Você vai pentear os cílios da raiz para baixo, da raiz para cima, fazendo ele ficar bem definidinho. Olha que gracinha que fica. E o que eu recomendo? Você passar várias camadas para ficar uns cílios de boneca mesmo, cílios parecendo postiço, é o efeito que ele dá mesmo. Eu estou apaixonada. Estou usando todo dia. Todo mundo me pergunta, porque quando eu passo, eu capricho mesmo, ó. Já passei uma camada desse lado, vou voltar nele, ó. Passando de baixo para cima, penteando. E a pergunta que todo mundo faz: pode passar rímel embaixo dos olhos, nos cílios inferiores? Pode, não tem problema. Tudo é questão de gosto. Eu pego o excesso que sobrou do pincel e passo só um pouquinho aqui embaixo, assim. Fica lindo. Não vive sem, né? Tem gente que não tá vivendo mais sem esse rímel. Muito bem. Infelizmente não dá pra vocês verem o efeito, mas eu estou me sentindo a Minnie. Com os meus cílios totalmente separadinhos e compridos e longos e bem definidos. Tinha que ter tirado uma foto minha do antes e depois, né, gente? Pincel para blush. Vamos lá. O pincel para blush, ele é diferente do pincel para pó compacto. Pincel para pó compacto, ele é mais grosso, ele tem mais cerdas. O pincel para blush, ele é mais fininho, ó. Ele é fininho do lado. O blush, ele é inteirinho, gordinho, redondinho, ó. O pincel para pó compacto, ele é inteirinho, redondinho. E o do blush, ele é fininho. Porque a gente não pode carregar no blush, fazer uma marcona grossona aqui do lado. Então eu vou experimentar agora o meu blush preferido, que é esse daqui de cima, que é o Golden Cooper. Todos os dias eu uso, usei no meu casamento, não separo dele, meu melhor amigo. Como que passa blush? Não pode passar blush perto da boca. Tem muita gente que começa passando blush aqui, vai até aqui, né? Não pode, fica feio. Outra dica, não faça bolinha, porque engorda, a não ser que você esteja muito magrinha e queira ressaltar. Uma dica para facilitar, para todo mundo entender a forma correta de se aplicar o blush de uma forma padrão que dá certo em todos os tipos de rosto, você imaginar que existe uma linha de pelo menos uns 2 dedos aqui, longe do nariz e longe dos lábios. E você vai começar aplicando o blush como se fosse na linha do nariz até o final da orelha. Então imagine no final da orelha, vou carregar para vocês conseguirem ver mais o que eu estou fazendo. Esse efeito aqui, ó. E nunca, gente, deixe um risco reto marcado. Então você pode dar uma esfumada. Esse pincel novo é ótimo, gente. Ó, longe do nariz, do começo do nariz até o final da orelha. Não pare no meio do caminho. Tem gente que para o blush aqui. Não, pode ir até o final da orelha, porque dá aquele efeito Gisele Bündchen.
Qual batom ideal de blush para peles negras? O Golden Cooper fica perfeito. E também tem uma cor que chama Citrus Blossom. É um vermelho mais escuro, fica muito chique em peles negras, tá, Oziel? Então vamos lá, pessoas. Blush eu gosto de carregar um pouco na hora que eu saio de casa, porque a pele absorve o produto por ele ser mineral, então daqui a pouco ele vai ficar mais natural o efeito que ele dá. Piorou, né? Colocar a luz assim para vocês verem o blush. Então é do nariz, aqui do rumo do nariz até o final, esfumando várias vezes. Eu adoro dourados. Pincel para corretivo e sombra em creme, que agora eu vou chegar, a gente já falou desse pincel. Eu vou pegar outro pincelzinho que eu tenho, porque o ideal é assim, gente, você usar um pincel para corretivo e adquirir outro diferente para você usar sombra ou batom. Então hoje, estudando esse material aqui, eu descobri que esse pincel também serve para aplicar o batom. Ele serve para definir os lábios. Deixa eu pegar meu espelho aqui. Ai, fica muito legal. Você pode contornar primeiro. Ó, como ele é fininho e tem uma cerda mais firme, você pode desenhar os lábios com ele, como se fosse um contorno, um delineador. Depois, você aplica o produto nos lábios inteiros, o batom. Eu estou usando a cor Pink Melon. Fica um bocão, né, gente? Olha só como que eu já tô, antes e depois. Quem gostou da ideia de passar batom com pincel para batom, aproveite e adquira muitos desses kits, porque é tudo de bom, ó, batom Pink Melon, que eu amo. Eu gostaria muito agora, nesse momento, de ter um novo brilho labial para apresentar para vocês, porque ele é fantasticamente fantástico. Só que eu comprei 5 e já vendi tudo, inclusive hoje eu tive que vender o meu demonstrador para minha cliente, porque ela não abriu mão de esperar. Ele é lindo, são 2 cores misturadas, muito fofo, vale a pena. E a cada R$1 das vendas dele, a cada venda que for realizada, R$1 vai ser revertido para as causas das ONGs que a Mary Kay ajuda no sustento no Brasil, vale a pena, tá? Brilho labial a gente dá batidinhas sem esfregar. Se a gente esfrega, a gente tira o batom. Então dá batidinhas só para fazer o contorno e dar um brilhozinho lindo no seu lábio. Olha só, gente, tô me achando. Como dizem, né? Não existe mulher feia. Existe mulher que ainda não experimentou Mary Kay. Olha o efeito que o blush dá, gente. Blush dourado. Obrigada, Cris. Obrigada, Thaís. Graças a Mary Kay. Então, eu quero falar pra vocês que eu consegui fazer uma make básica que todo mundo pode fazer. Eu não sou maquiadora profissional, eu apenas amo maquiagem. Quando eu comecei Mary Kay, eu não sabia usar nada. Fui testando, fui errando, fui aprendendo, fui conhecendo e foi dando certo. Então, treinem bastante. Quero novamente recomendar que vocês adquiram as 6 novas cores de sombra, que são maravilhosas, da nossa linha regular. Não vai sair de linha, graças a Deus. Esse blush você não conseguiu ver? Não entendi, Fabiana. Fala de novo, por favor. E é claro que também precisamos urgentemente adquirir o novo Rimmel Máscara Alongadora para Cílios Lash Love. Dica: compre muito dele e só demonstre dele. Você vai vender igual água. O blush que eu utilizei hoje é o blush em pó, é o blush Golden Cooper. É o blush mineral, certo, gente? Rimmel novo, quem já adquiriu,
Ó, eu prometo, vai arrasar, eu garanto, é muito importante todo mundo ter. Então, para finalizar a nossa aula, que tal praticar? Hoje eu apresentei para vocês os novos pincéis, eu vou repassar aqui para vocês já aprenderem, ó. Pincel para blush, coloquei os preços aqui pra gente já ir decorando. Pincel para blush de cerdas naturais, ele é 36. Pincel para esfumar, R$18 o côncavo. Pincel para sobrancelha e para aprender a fazer o delineador com a sombra, R$18. Pincel para esfumar, R$18. Pincel para pó compacto ou pó bronzeador, 36. Pincel para corretivo, que todo mundo hoje aprendeu que ele serve tanto para corretivo quanto para melhor aplicação do batom, 18. Pincel para base líquida, que faz toda a diferença na aplicação e na textura que a base fica na pele, 32. E o inseparável pincel para base em pó mineral, 29. Dicas: vamos ser inteligentes e fazer vendas casadas. Não tem como uma cliente adquirir só a base em pó sozinha, porque ela vai chegar em casa, como que ela vai aplicar o produto? Ela precisa ter um produto, um pincel específico. Então recomendo vocês sempre fazerem vendas casadas, base em pó mineral mais pincel, certo? A Tânia já quer levar os pincéis. Você quer levar os pincéis para casa? Quando termina a maquiagem, eu gosto de dar uma reforçada no meu melhor amigo também, pó mineral iluminador. Sou fã número 1, fica parecendo maquiagem profissional. Para isso existe aquele pincel pequenininho, pincel para pó compacto. Como ele é fininho, dá para fazer certinho o efeito que a gente quer aqui, ó. Tá? Esse efeito em cima do blush, a gente passa o pó mineral Pink Stardust. Alguém sabe o que significa Pink Stardust? Star, estrela, dust, poeira, pink, rosa. Então, poeirinha rosa das estrelas. Então, essa poeirinha rosa das estrelas é a minha campeã de vendas, porque quando termina a maquiagem, eu deixo ele pro final e eu falo para as clientes: nossa, vocês já estão lindas, super maquiadas, parabéns, vocês mesmos que fizeram. E agora eu vou contar o segredo dos maquiadores profissionais. E aí eu conto para elas o segredo, que é o pó mineral Pink Stardust. Falo da poeirinha das estrelas, das celebridades, que quando a gente passa dá um outro efeito totalmente diferente, glamuroso. Fica incrível. Quem não tem ainda, recomendo adquirir, utilizar e divulgar bastante, certo? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Vão soltar o cabelo toda vez, dicas de venda, tá? Pede para sua cliente soltar o cabelo, porque ela vai ficar se achando poderosa, porque ela soltou o cabelo na make, e aí ela vai se sentir mais linda. Na hora de você fazer o fechamento da venda, você usa o seu melhor aliado, que é o espelho. Não guarda ele, deixa ele por último. Ele é a última coisa que eu guardo na minha bolsa. Enquanto você está perguntando para ela o que ela gostaria de levar para casa, você simplesmente vai deixar o espelho lá e ela vai ficar olhando e vai ficar se achando. E aí ela vai lembrar: nossa, essa sombra é linda, esse rímel, esse batom, esse brilho. E aí ela vai empolgar ainda mais por ela se ver no espelho. Então, técnicas de venda: sempre deixe o seu espelho por último para ser guardado na bolsa, certo? Um beijo a todos, boa noite, desejo que vocês tenham aprendido muito, utilizem as técnicas, treinem, porque a nossa mão é treino. Quanto mais vocês treinarem, mais craque vocês vão ficar, mais profissionais. Um beijo e boas makes maravilhosas!